Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando eu vejo os jovens, despertando, eu me sinto, em parte, realizado. Porque a gente tem que compreender que a hora da gente vai chegando, a hora que eu vou ficar ali só sentado no canto. Para levantar os irmãos, eles vão ter que me ajudar, porque eu já vou ter aqui dentro da igreja jovens falando do amor de Cristo, jovens ministrando a palavra do Senhor. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho. Tenho orado por isso, irmãos, tenho pedido isso ao Senhor. E quando a gente pede as coisas para Deus, é muito interessante, porque quando a gente começa a fazer igual, eu pedi muito o Júnior. A Júnior ministra 10 minutos, 5 minutos. Não, pai, só uma oportunidade. Júnior, ministra lá um dia lá de ceia, 10 minutos, aí eu vou lá e ministro a ceia. Não, pai, só oportunidade. Aí você para de falar na cabeça da pessoa e começa a falar com Deus. O Senhor desperta no coração dele o desejo pela obra, o desejo de falar do amor de Cristo, o desejo de fazer aquilo que o Senhor tem nos comissionado. E aí, antes que você fale, a pessoa chega em você e fala assim: pai, hoje eu quero ministrar. Irmão, hoje eu quero levar uma palavra. É Deus despertando em nossos corações. Que nós possamos ser perseverantes em continuar orando pelos jovens, orando pelos filhos, filhos dos filhos, para que Deus venha todos eles, cada vez mais, despertar em nossos corações. Irmãos, abram comigo vossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outros, e a um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E se aproximando também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim ao que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirarei-lhe, pois, o talento e darei aos que têm 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa parábola, dos talentos, ela nos traz alguns personagens que traz para nós uma reflexão muito interessante,
quando nós observamos aqui, nós vemos, né, que fala de um homem. Esse homem, ele representa para nós Cristo. Quando fala, ausentando-se um país, fala quando Cristo, né, saiu da terra e foi assunto ao céu. Quando fala sobre servos, que ele lhe confiou, né, os seus bens, estão falando de nós. A nós foi confiado os bens. Talentos, né, falam de coisas, de valores, de recursos que Deus colocou em nossas mãos. E aí, quando a palavra de Deus fala, né, do ajuste de conta, fala do julgamento, fala das formas como nós seremos, né, separados um dos outros. E quando fala, entra no gozo do teu Senhor, fala de recompensa, fala da alegria que nós teremos, né, aqueles que servem a Deus. E quando a palavra fala de trevas, ela está falando de inferno, ela está falando de sofrimento, ela está falando de choro e de ranger de dente. Essa parábola, ela traz para nós algumas situações que nós devemos buscar entender para nossas vidas, né? Antes, quando nós vemos aqui, quando eu vou ler, eu gosto de ler assim, um pouco atrás, um pouco à frente. Eu não leio só aquilo que eu vou ministrar, embora eu já tenha lido a palavra, mas eu gosto de reler, porque sempre Deus, através do Espírito Santo dele, ele nos traz revelações diferentes. Ele nos traz situações, ele nos coloca situação ali para que nós possamos meditar. Eu meditava, né, sobre a parábola das 10 virgens, essa parábola dos talentos, e nós vemos que Jesus se apresenta na parábola dos 10 virgens como o noivo. Já na parábola dos talentos, ele se apresenta como um homem de negócio. Então Jesus, ele vai colocando formas diferentes para que nós possamos entender. Nas 10 virgens, ele fala para nós sobre vigilância. Já dos talentos, ele fala para nós de como aguardá-lo. E continuando a ler, a gente vê que a parábola das 10 virgens, ela nos exorta, ela nos conclama, ela fala para nós, para que nós estejamos sempre a vigiar, prestar atenção nas formas como nós devemos nos comportar. Mas na parábola dos talentos, Jesus está falando para a igreja trabalhar. Não é para a igreja ficar somente dentro dessas 4 paredes, é para a igreja continuar trabalhando. Então, quando nós vamos fazendo essa forma de estudar, de meditar, na forma como Deus se apresenta para nós, nós vemos que em ambas as parábolas nós somos exortados, porque nós temos um intervalo entre a primeira vinda de Cristo, né, a ascensão, e essa segunda vinda de Cristo, a qual nós aguardamos ansiosos. Nós temos um intervalo, e esse intervalo compete a nós cristãos, vigiar e trabalhar, fazer a obra do Senhor. E às vezes nós não estamos fazendo, porque a palavra de Deus fala aqui, as virgens, o que elas tinham que fazer? Só esperar. Naquela reflexão ali, o que está pedindo é que elas estejam ali esperando os noivos, preparadas, esperando os noivos. Mas nessa aqui, o contraste é o que? Trabalha. Aqueles que trabalhou aqui, eles foram o quê? Gratificados. E aquele que só escondeu, né, o que Deus colocou na mão dele, ele foi punido. Isso nós temos que trazer para nossas vidas, né, que nós vemos em ambas as parábolas, nós vemos um contraste também, que existia ali virgens prudentes e as nércias, os imprudentes. E nessa parábola nós vemos servos fiéis e servo infiel. Infiel, aquele que não fez o que Deus pediu para ele, né? A fidelidade trouxe felicidade para alguns. Mas a infiel ou infiel, aquele que não faz aquilo que Deus pede para ele, aquele está trazendo ruína para ele, aquele está juntando brasas sobre as suas cabeças, aquele está trazendo situações de sofrimento para a sua vida. Então nós temos que observar que o tema, quando nós vemos aqui, o tema principal dessa parábola aqui é administrar aquilo que Deus colocou em nossas vidas. Quando nós falamos de deu tantos talentos para um, tantos para outro, tanto para outro, e um multiplicou e outros não, nós temos que entender que Deus, ele colocou coisas, situações, colocou valores, colocou pessoas nas nossas vidas, para que nós possamos auxiliar, ajudar e até administrar.
E como que nós estamos administrando aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas? Porque nós vemos aqui nessa parábola, quando o Senhor está falando aqui, Ele está falando com as pessoas daquela época ali. Ele estava ali falando com o fariseu, ele estava ali falando com os escribas e com várias outras pessoas, mas hoje ainda, a palavra está falando comigo. Seria, né, aquele provérbio, porque Jesus ele usou muito de parábolas, e parábolas é uma história, parábola é uma forma de falar algo sem citar nomes, sem citar pessoas. Só que quando Cristo faz isso, Ele está fazendo o quê, né? Nós temos um ditado que fala, né, um provérbio, fala assim, bater na carga para o burro entender. Alguém já ouviu? Bater na carga para o burro entender? O animal que transporta, né, carga sobre ele, né, põe ali sacos ou mantimento, o que for sobre aquele animal para ser transportado. Quando o dono batia sobre a carga, o animal não sentia dor, mas ele sabia que tinha algo batendo, então ele já acelerava o passo, porque ele sabia que a próxima era nele. Então quando Jesus está falando uma parábola, Ele está nos instruindo de uma forma indireta, que se nós não cumprirmos aquilo que Ele está falando, nós estamos caminhando para a perdição. Nós estamos caminhando para um caminho que não é agradável para nenhum de nós. Então nós temos que entender. E olha que interessante, quando nós lemos um pouquinho mais atrás, em Mateus 21, nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando Jesus retorna para Jerusalém, Ele retorna para um propósito, para morrer na cruz. Ele sabia o que o esperava naquele local. Ele retornou ali sabendo que ali ele seria martirizado, ele iria para a cruz, mas ele voltou. Só que mesmo ele voltando, eu acho interessante que ele não adocicou as suas palavras, ele não amenizou, vamos dizer no linguajar que fala, ele não passou pano para ninguém, ele continuou apontando o dedo, ele continuou falando o errado, ele continuou falando contra o pecado. Porque às vezes quando nós como cristãos, estou trazendo já para os nossos dias, nós quando somos às vezes coagidos, ou o lugar às vezes a gente acha que não é propício, a gente às vezes não tem coragem de falar a palavra de Deus, às vezes a gente não tem coragem de ministrar, às vezes a gente não tem coragem de falar do amor de Cristo, e às vezes a gente não tem coragem nem de falar que é cristão. Ah, você não é crente? Não, não é que eu não sou crente, eu só não preciso falar, uai, para quê? Ninguém tem que saber, né? Às vezes nós fazemos isso, mas Jesus aqui ele nos mostra que mesmo diante ali dos fariseus, saduceus, escribas, ele não abaixou a cabeça, ele continuou apontando o erro de cada um. E hoje, irmãos, essa parábola, ela além de nos confrontar se é que nós estamos fazendo ou não a vontade de Deus, ela nos confronta, mas ela nos traz algo interessante, né? Quando a gente fala de bens, um talento naquela época representava 35 quilos, ou de ouro ou de prata. Imagina-se hoje que seria uma volumosa quantia, né, em que o Senhor estava colocando na mão do seu servo. Ou seja, o que recebeu menos, recebeu 35 quilos de ouro ou de prata, para ele trabalhar. Tanto é que o cara correu e enterrou, né? Só enterrou. Mas a gente entende que quando alguém coloca você para tomar conta da casa dele, você está tomar conta dos negócios dele, você está numa mordomia. Mordomo é aquele que toma conta, né, da casa, toma conta dos bens. Para nós entendermos melhor, eu acho que todo mundo conhece a história de José do Egito. José do Egito, ele era mordomo na casa de Potifar. Ele cuidava da plantação de Potifar, ele cuidava da casa de Potifar, ele cuidava das finanças de Potifar, ele cuidava de tudo. E é interessante olhar ali que aquele mordomo José, ele foi mais honesto ao seu senhor do que a própria esposa do Senhor foi a ele. A gente já nota por aí. Mas voltando aqui para a nossa palavra, quando Jesus
nos comissiona como mordomo, quando Ele nos entrega os bens, né, que aqui no versículo 14 diz assim, ó, pois será como um homem, né, Jesus, se ausentando do país, Jesus saindo do país, o que ele faz? Ele chama os seus servos e lhe confia os seus bens. O Senhor, então, Ele nos comissionou como mordomos. Será que como mordomo do que Cristo deixou para nós, do que Cristo pediu para nós estamos fazendo a vontade dEle? Será que nós estamos fazendo aquilo que Ele nos orientou? Será que nós estamos levando a palavra? Será que nós estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos convocados? Nós somos convocados, irmãos. Os cristãos, os servos do Senhor, são convocados a fazer a obra do Senhor. Nós somos convocados a colocar a mão na massa. Nós somos convocados a fazer aquilo que Ele tem pedido para nós através da sua palavra. Isso foi uma convocação. Só que essa convocação ela é por amor. Ela não é por imposição. Só porque aqueles que são convocados, aqueles que aderem ao serviço de Cristo, ele tem que entender que ele vai ter uma recompensa. Mas essa recompensa é pela forma dele trabalhar. Porque alguns de nós somos chamados à obra do Senhor. E até no primeiro momento nós levantamos os pés, né, tiramos os pés do chão, começamos a caminhar, mas de repente nós cruzamos os braços. Nós paramos de fazer aquilo que no começo a gente fazia com tanto entusiasmo. E às vezes a gente não entende, né? Por quê? O Senhor me chamou para fazer, eu comecei, estou empolgado e agora eu estou de braços cruzados. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor não se agrada de servos que ficam de braços cruzados. O Senhor não se agrada de servos preguiçosos. Nós lemos ali em Provérbios 6 em diante, né? O provérbio de Salomão diz que o preguiçoso vai ter com a formiga. O apóstolo Paulo fala também, aquele que não trabalha não coma. Então o Senhor não agrada de pessoas que vêm para a casa dele, que se dispõem a servi-lo e fala para ele que eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, estou ouvindo o Senhor, só pode falar comigo que eu vou fazer, mas não faz. Porque é super complicado, irmãos. Porque às vezes nós vamos para a igreja achando que será só oba-oba, será só bonância. Não, irmão, tem uma parte dolorida, tem uma parte difícil de servir ao Senhor. Para ir para o céu, não basta falar eu sou crente. Para morar na eternidade junto com Cristo Jesus, para morar na nova Jerusalém, para morar no novo céu e na nova terra, nós temos que fazer renúncia. Acho que vocês viram, né? A jovem aqui falando, renunciar. Nós temos que renunciar às coisas do mundo e abraçar as coisas de Deus. E às vezes nós não estamos querendo abraçar as coisas de Deus, nós queremos viver da mesma forma. E só que quando o Senhor nos comissionou, quando o Senhor nos convidou, quando o Senhor nos entregou esses talentos dele, Ele confiou que nós faríamos o nosso melhor, só que o nosso melhor está sendo pouco. Às vezes, eu leio alguma coisa, né? A senhora já leu sobre David Brenner? David Brenner? É porque a senhora citou uma frase dele no altar. David Brenner, ele foi um missionário americano, ele viveu de 1718 a 1747, ele viveu só 29 anos. Ele estava estudando para ser pastor. Nessa época, os pastores ingleses, eles eram comissionados pelo Estado, eu não podia sair por aí pregando, eu tinha que ser funcionário do Estado para ministrar a palavra. E ele se apaixonou de uma forma tal, aos 21 anos, pela palavra do Senhor, que ele queria ser missionário, ele saiu para pregar aos índios, ele foi para a floresta. Ele ia ser, né, o genro de Jonathan Edwards, que também era um missionário, só que ele abandonou, ele deixou a noiva com o pai e foi para o meio da floresta.
E ele andava ali da onde ele repousava até onde ele ia ministrar, cerca de 21 quilômetros a 25 quilômetros, todos os dias, em lombo de animal, para poder ministrar a palavra dele, do Senhor. E o interessante é que ele era um jovem tuberculoso. E naquela época, tuberculose era uma doença fatal. E o diário dele, eu li o diário, fala que quando ele está ministrando a palavra do Senhor, quando ele está falando do amor de Cristo, de vez em quando ele cuspia sangue, porque os pulmões dele estavam derretendo. Ele tinha uma fraqueza imensa. E ele continuou fazendo a obra do Senhor. Ele abriu mão de todo o conforto que ele tinha na cidade, na época, e foi para a roça. E ele deixou duas frases que eu acho muito interessante. Uma disse assim: não tenho nenhum conforto a não ser o que Deus me dá. Deus nos dá tanta coisa, irmãos. E a nossa forma de agradecer geralmente é assim: Senhor, me dá mais. Senhor, me dá mais. Nós somos ingratos, nós sempre pedimos mais, irmãos. Nós fazemos isso. A segunda frase dele é que quando ele foi chamado para retornar, para tentar um paliativo para que ele vivesse mais algum tempo, aí ele falou a frase que a irmã falou aqui no altar: eu quero gastar a minha vida no serviço a Cristo. Ele praticamente morreu ministrando a palavra do Senhor. Ele praticamente doou tudo que ele tinha em prol da obra. E nós? Aí eu volto para nós. O que nós estamos doando para o Senhor? Eu às vezes fico constrangido, irmãos, comigo, estou falando de mim agora. Eu faço muito pouco pela obra do Senhor, pelo que Ele me dá, pelo que Ele já me deu, pelo que Ele faz por mim. E às vezes eu me pego meditando, e às vezes nós notamos que alguns de nós nós ofertamos para Deus em todos os sentidos, só o que sobra. Nós só ofertamos ao Senhor o que nos sobra. Nós vamos para o nosso trabalho, lá nós desgastamos, 80% da nossa energia. Aí a gente vem para casa, dá mais uma organizada ali, gasta mais 10% da energia. Aí sobrou 10%, a gente gasta mais 8%, ou seja, com os 10% no celular, na televisão. E que hora que eu li a palavra do Senhor? Que hora que eu dobrei meu joelho? Que hora que eu fui para a casa do Senhor falar com Ele, trazer aqui o meu culto? Que hora? Nós damos para o Senhor o que sobra do nosso salário, é o que sobra do nosso tempo, é o que sobra. Mas na hora de pedir, nós não pedimos pouco. Nós não falamos para o Senhor, como diz lá em Mateus 6,33, onde Jesus fala: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As pessoas acham que essas demais coisas que vos serão acrescentadas é valores. Não. Roupa. Ou seja, vestimenta, comida e bebida. É água, arroz e o que você vestir. Só isso. Mas nós não, irmãos. Nós pedimos muito mais. E o Senhor nos dá. Nós pedimos carro, o Senhor nos dá. Nós pedimos moto, o Senhor nos dá. Nós pedimos bicicleta, o Senhor nos dá. Nós pedimos saúde, o Senhor nos dá. Mas nós não retribuímos com aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso tempo, que é a coisa mais cara que nós temos na nossa vida, irmãos. Nós não temos condição, nós não damos conta de dar 1 hora do nosso dia para Deus. 1 hora do nosso dia para Deus. Um dia de 24 horas, nós dormimos 8, trabalhamos 8, sobra 8, em média. Dessas 8 horas, nós não damos 1 hora para Deus. Nós temos dificuldade. Deus te colocou ali talentos, Deus te colocou ali dons, Deus te deu tanta coisa boa para você fazer pela obra dEle. E nós não fazemos. Nós não damos 1 hora do nosso dia para o nosso Deus. Ou eu estou enganado? Tem alguém aqui que consegue 1 hora todo dia?
Eu não oro, irmão, 1 hora todo dia. Eu oro várias vezes no dia, mas 1 hora não. Nós damos o mínimo e nós queremos o máximo. Nós queremos o máximo de Deus. Voltando um pouquinho mais, nós vemos ali, quando a gente fala de sacrifício, de pessoas que se doou, que se deu, nós vemos Paulo. Paulo é um exemplo para nós. Só que quando fala no exemplo de Paulo para nós, o exemplo que nós queremos de Paulo é o exemplo de poder. Só da parte onde Paulo, o lenço do Paulo ia lá e curava um pouco, Paulo levantava a mão, o espírito imundo caía, só essa parte que nós queremos. A parte do sacrifício de Paulo nós não queremos. A palavra de Deus nos fala, né, em 2 Coríntios 1,8, Paulo falando que, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele falando de algo que veio sobre ele. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Um homem que se entregou à obra de Deus, a ponto de desesperar da própria vida em uma determinada situação, uma delas. Mas é um homem que passava por tribulação todos os dias, é um homem que foi apedrejado, foi dado quase que como morto. Quando nós lemos Atos 9, eu acho maravilhoso, que às vezes Deus nos chama, e quando Ele chama a gente para a obra, né, Ele fala, opa, agora é só pegar, né, eu sou filho do dono do ouro da prata, agora é só pegar o cascalho e pôr no bolso, que Deus vai só me abençoar, né, não. Quando Deus chama Paulo a caminho de Damasco, quando Jesus aparece ali para ele, ele fica cego, aí ele vai para uma determinada casa lá de um senhor chamado Judas, aí o Senhor chama um profeta dele chamado Ananias, fala, Ananias, vai lá na rua direita, na casa dos Judas e ora lá por um homem lá de Tarso chamado Saulo. Aí Ananias fala para ele, Senhor, aquele homem é um perseguidor, ele veio para cá com cartas para, né, perseguir os cristãos do Senhor. E só quer que eu vou lá orar por ele. Aí a palavra de Deus, né, ó. Mas o Senhor lhe diz, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, aos reis, bem como aos filhos de Israel. Então, se o Senhor já tinha um propósito com ele, interessante, né? O Senhor falou, não, vai lá, eu tenho um propósito na vida dele. Mas aí o Senhor conclui para Ananias, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nós vamos sofrer pelo nome de Cristo, irmãos. Não igual os irmãos sofreram lá, talvez não igual mais para frente sofrerão, mas nós vamos passar por algumas coisas. E nós temos que estar preparados. Porque às vezes nós falamos, né? Ah, mas ele está tendo um levante contra a minha vida. Irmão, você está sentenciado a ser decapitado igual Paulo foi? Não, né? Você está sentenciado a ser pregado uma cruz de cabeça para baixo igual Pedro? Não. Você está sentenciado a passar uns tempos da sua vida numa ilha deserta, como preso, como João passou na ilha de Patmos? Não. Você está sentenciado igual Tiago, irmão de João, que foi morto a fio da espada? Você está sentenciado dessa forma? Não. Então por que nós não fazemos a obra de Deus? Ah, pastor, eles estão falando mal de mim. O pessoal fala mal de mim, eu não suporto que fala mal de mim. Irmão, é a aflição que nós temos. Vocês notou o que eu falei aqui agora? Paulo decapitado, o outro na ilha de Patmos lá como prisioneiro, o outro foi morto a fio da espada, o outro crucificado. E qual que é a tribulação que mais nós passamos aqui na terra? Fulano está falando mal de mim. Fulano se levantou contra eu. É a tribulação. Isso não é tribulação não, meus irmãos. Alguém se levantar contra você, falar mal. Irmãos, nós temos que entender que, sendo cristão ou não, vão se levantar, vão falar mal. E se você for um cristão, quanto mais próximo, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais vão se levantar contra você, mais vão falar mal de você. Preocupa não, irmãos. Eu tenho alguns anos de crente, já falaram tanta coisa de mim, mas ninguém nunca me chegou, não deu nem um cascudo, nem um tapinha em mim, só fala mal.
Só isso. E às vezes nós queremos esmurecer, nós queremos deitar com a carga, ou seja, assim, nós não suportamos o processo de alguém falar mal de mim. E por alguém falar mal de mim, eu vou sair da igreja porque fulano falou mal de mim, e eu vou desobedecer a Deus porque alguém acha que eu não sou bonito. Eu falei que eu sou bonito, a pessoa falou, não, é feio, eu achei ruim, emburrei. Irmãos, nos compete obedecer àquele que nos chamou. É quem nos chamou. Se nós tivermos obediência a Ele, fazendo a vontade dEle, não interessa. Porque nós temos que fazer aquilo que Ele nos pede, porque o dia que Ele voltar, tem algo interessante no versículo 19, diz assim, ó, depois de muito tempo, voltou o Senhor daquele servo e ajustou conta com eles. O Senhor vai voltar. Aí você acha que se eu chegar nele e falar assim, perdão, irmão, vou falar do Senhor, viu? Jesus chega em mim, né? Pai, meu filho, o que foi? Você não fez o que eu te mandei? O irmão Henrique ficava falando mal de mim, falou que eu não sabia pregar, e eu fiquei sem graça, eu desci do altar. Como é que é? Esse era o seu problema? Essa é a sua situação? Você está deixando de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, porque alguém está se levantando contra você. Deus vai nos cobrar, irmãos, os talentos. Deus vai nos cobrar tudo que Ele colocou nas nossas mãos. Ele vai pedir de volta. Porque às vezes nós fazemos confusão, né? Nós temos que entender, irmãos, que o sacrifício de Cristo ali na cruz, trouxe sobre nossas vidas a salvação. A salvação. Aí quando eu falo de trabalhar, de fazer a obra de Deus, eu estou falando de galardão. Vocês sabem que existe a diferença, né? Salvação é uma coisa e galardão é outra. Quando a Bíblia fala de galardão, ela está falando para nós daquilo que nós vamos usufruir. E às vezes nós não entendemos. E aqueles que às vezes pensam, não, eu falei para todo mundo que eu sou crente, agora eu posso ficar quietinho que vai dar tudo certo. Não, irmão, você está sendo um servo inútil, se você não está fazendo nada para a obra de Deus. E o servo inútil, ele tem uma confusão na cabeça dele. Quando ele fala que, o Senhor colhe onde o Senhor não semeou, ele tem medo do Senhor dele, ele não tem amor. Deus não quer que nós tenhamos medo dele, Deus quer que nós tenhamos amor por ele. E quando nós temos o temor de Deus, no sentido de que o Senhor a gente deixa de fazer as coisas, irmãos. A gente deixa de fazer aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, a gente deixa de andar nos caminhos do Senhor. O Senhor tem nos cobrado, o Senhor tem falado conosco. Eu citei aqui, Mateus 6,33. Tem muitos de nós, mais preocupados com as coisas de baixo do que com as de cima. Nós estamos preocupados com as coisas de baixo do que com as de cima. Às vezes nós estamos na igreja ouvindo uma exortação, algo que poderá servir para a minha salvação, se eu colocar aquilo na minha vida e passar a praticar aquilo, mas aí eu estou dentro da igreja pensando, será que a hora que eu chegar lá, aquela janta ainda está lá? Será que não comeram tudo não? Será que minha mulher não jogou fora aquilo comer? Preocupação, irmão, nossa preocupação com a terra. A gente vem para a igreja, mas a nossa mente não está aqui na igreja, não está na palavra, nós não estamos ouvindo a palavra. Nós estamos pensando lá no mundo. Nossa, esse pastor não encerra o culto, agora mesmo eu tenho que levantar para trabalhar, porque... Calma, irmão. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos deixar essa palavra do Senhor entrar na nossa mente e descer para o nosso coração. Vamos aprender a colocar a palavra de Deus em prática. Se eu deitar para dormir hoje e não levantar, lá no meu trabalho, eles vão para o outro lugar. Vocês querem que Deus também coloque o outro no seu lugar lá? Escreve outro nome lá, apaga o seu, passa a borracha, põe outro. Nos importa servir a Deus, irmão, do que ao homem. Tem muitos crentes, irmãos, que estão rejeitando as coisas de Deus. Está deixando as coisas de Deus em prol das coisas do mundo. A palavra de Deus, a obra de Deus, ela não requer de nós, ela não aceita que nós a façamos com uma neutralidade. Eu já falei, eu só estou indo para a igreja, eu só estou indo. Não, a obra do Senhor,
ela não pode ser feita com negligência. Eu falo assim, ó, é 8 ou 80, ou você faz ou você deixa de fazer. Se eu não estiver disposto a servir ao Senhor em fidelidade, ou obediência, eu vou ser substituído, irmãos. A palavra de Deus, olha, houve aqui uma substituição. O que deu? O simbolismo aqui de Cristo, o que ele fez? Ele pegou o único talento que o cidadão tinha, que ele enterrou, pegou e deu para o outro. Você não vai fazer, não? Você não vai resolver? Você não vai usar o seu talento? Não, está aqui. Aqui, ó, usa. Deus faz isso. Se eu amanhã falar, tipo assim, ó, não vou para a igreja mais, ou não quero nada disso, preocupa não, irmãos. Deus levanta outra assim, ó. É a obra dele. A obra de Deus não para. Eu posso até parar, eu posso até fazer pirraça, mas Deus não. Olha que interessante. Exemplos bíblicos de substituição, e nós já vamos encerrar em nome de Jesus. Deus, através do profeta Samuel, falou para Saul: vai lá naquela terra lá dos amalequitas, extermina tudo, tudo. Saul pegou os guerreiros e foi lá. Chegou lá, fez parte do que Deus mandou e trouxe de lá gado, novilha, cabrito, não sei mais o que, ovelha, e trouxe o rei vivo. Aí Samuel chega e fala assim: eu estou escutando um barulho de animal aí, o que foi? O pessoal, né, queria trazer os despojos de guerra e tal, e eu trouxe o rei e algumas coisinhas. Qual foi a ordem do Senhor? Exterminar. Acabar com tudo. Essa foi a ordem. Por que você não fez? Por causa do povo, né? Você sabe como é que é, o povo queria um negocinho, eu fui e deixei. Aí Samuel fala para ele: melhor é obedecer do que sacrificar. Foi substituído por Davi por causa disso. Vocês sabiam que algumas vezes nós sacrificamos coisas? Quando eu digo sacrificar, não quer dizer que é porque eu quis ir lá e... Não, Deus nos tira determinadas coisas por causa da nossa desobediência. Deus tira, irmãos. Deus coloca obstáculo para ver se a pessoa acorda. A pessoa fala assim: mas para ir para a igreja é tão longe, eu precisava de uma motinha, nem que fosse velha. Aí Deus organiza para você. Aí você monta na moto, vai lá para a praça, tomar sorvete. O senhor precisava de um carro para mim ir para a igreja, né? Que é eu, mulher, mais um menininho, a bicicleta tá difícil. Aí Deus te dá o carro. Aí você entra no carro, vai para Caldas Novas, aí nem para voltar 4 horas e para vir para a igreja, não. Chega aqui 7 horas da noite, pastor, cansado, né, e tal, só sabe como é que é, né? Sei não, irmão. Não sei, de verdade. E nem Cristo sabe. Quando Deus faz as coisas para nós, irmãos, Ele quer retorno. Ele quer um retorno de nós. Ele quer o principal retorno dele é obediência à sua palavra. E é a situação que mais nós pecamos, que mais nós erramos em obedecer a Deus. Nós temos dificuldade em obedecer. A nossa dificuldade em obediência ela é enorme. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel 2,6. O Senhor é quem? O Senhor é o que tira a vida e o que dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Palavra do Senhor. Está em 1 Samuel. Isso aqui, ó. Essa passagem é após Ana fazer um voto com o Senhor lhe conceder algo, e ele ir lá para pagar, tipo assim: o senhor me deu um filho, eu falei para o senhor que eu ia devolver, né? Está aqui, ó, estou entregando para o senhor o filho. Aí ela faz essa canção, essa oração, e ela fala isso para nós. Por que ela fala? Isso é um alerta. Se eu obedecer a Deus, se eu fizer aquilo que Deus tem determinado, se eu cumprir os mandamentos de Deus na minha vida, eu vou prosperar, eu vou crescer. Se não, irmãos, é ladeira abaixo.
O Senhor não se agrada de pessoas desobedientes. Às vezes nós queremos receber, né? Aí Deus te dá a casa, você não dá conta de cuidar. Deus te dá família, você não cuida. Deus te dá trabalho, você desperdiça. O Senhor me trouxe uma reflexão muito interessante, enquanto ontem pela manhã, eu falava com o Senhor. Eu achei que eu estava orando baixinho lá na área, coloquei o som alto, aí a patroa ainda estava deitada e falou assim, eu ouvi tudo. Então assim, não foi baixinho não. Porque eu ponho o som para ver se não incomoda muito o vizinho, né? Que a gente mora com as casas muito perto uma da outra. E eu falava com o Senhor e o Senhor trazer na minha mente que nós não somos gratos a Deus, na maioria das vezes, pelas nossas coisas. Quando eu falei que agora que às vezes Ele nos dá casa, nos dá família, e nós não conduzimos, nós não organizamos, nós não trabalhamos. Eu trabalhei 30 e poucos anos aqui nessa região, de Silvânia para cá, de Cristianópolis, Caldas Novas, Catalão, trabalhei isso aqui tudo. E eu entrei em várias casas, eu trabalhei uma porção de tempo, né, num tipo de serviço diferenciado. Eu entrava em casa das pessoas, conversava, trocava ideia. E eu aprendi, né, que hoje o Senhor me traz a reflexão que na época eu não tinha entendimento. Eu via, observava, mas não tinha entendimento. Eu sou um pouco enjoado, né? E eu me lembro que uma vez eu entrei numa casa de uma senhora, e nessa casa dessa senhora, ao que eu cheguei, era tipo 2 cômodos, uma cozinha, que era cozinha e sala, e ali um quartinho que você via pelas cortinas que a pessoa pôs. E eu achei interessante. Uma casa de piso, chão batido. O irmão sabe o que é chão batido? É o chão de terra, né? Que soca bem socadinho, vai jogando água, só o chão mesmo. E aquele chão limpinho, sabe assim, varrido. Terra, mas varridinho. E ela tinha uma partilheirinha. Umas 4 tábuas aí. As vasilhas dentro daquela casa do chão de terra brilhava. Você podia pentear o cabelo no fundo da panela. E só podia me dar um copo d'água. Ela pegou um copo lá na partilheirinha. A partilheirinha tinha um forro lá que era a metade de um saco, porque saco em branco os irmãos compravam antigamente, né? Então assim, ela pegou o copinho lá, veio, colocou lá no filtro, abriu e eu olhando. Foi lá, pegou o copo d'água. Eu já tinha geladeira em casa, viu, irmãos? Eu já tinha geladeira, né? Mas ela veio lá com a água do filtro. Eu olhei o copo, eu bebi com prazer, sabe? Um copo bonitinho, areadinho, um copo de alumínio. E já cheguei também, o Senhor me trazendo a memória, que pessoas não cuidam. Eu já cheguei em casas bonitas, em casas arrumadas, sim, bem feita, que quando você entra a porta para dentro, você não sabe onde é que você está entrando, se é uma casa ou se é um chiqueiro. Já entrei em casa desse jeito, irmãos. Você olha na garagem, tem 2 carros, tem bicicleta pendurada, tem um tanto de cachorro, que é a trenheira assim. Você entra dentro da casa, a pessoa fala assim, você quer um café? Não, obrigado, eu estou de jejum hoje, eu não bebo café não. O senhor está com sede? Não, nós bebeu água ali agora. Por quê? Porque você olha lá assim em cima da mesa, aí está aquele copo escorrido, sabe? Escorrido de sujeira. Por que você está falando isso, pastor? Porque o Senhor trouxe isso à minha mente, que independente do que Deus te deu, se é pouco, se é muito, se é luxo, se é simples, cuida, limpa, lava, valoriza. Porque se você não é fiel no pouco, Ele não vai te colocar no muito. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Irmãos, que essa palavra possa ficar no nosso coração, que possa haver mudança em nossas vidas, que possa haver transformação, que nós possamos entender que tudo que Deus colocou nas nossas mãos, um dia Ele vai pedir conta.
Ele vai pedir conta. Vai pedir conta da forma como eu tratei minha esposa, da forma como eu tratei meu filho, da forma como eu tratei cada um dos irmãos aqui. Ele vai pedir conta para nós. Ele vai pedir conta. E nós vamos ter que prestar essa conta. Nós vamos ter que chegar diante de Jesus. Está aqui, Jesus, ó. O Senhor me colocou aqui, está minha esposa, aqui está meu filho, ó. Eu trouxe esses irmãos aqui comigo, entendeu? Nós vamos prestar conta, irmãos. Então, se tiver algo na sua vida que está atrapalhando você a servir a Cristo, está atrapalhando você a caminhar esse caminho com hombridade, com dignidade, com sabedoria, em obediência à palavra do Senhor, tira da sua vida. Tira. Começa a servir a Deus com dedicação. Começa a fazer a obra do Senhor de coração, com boa vontade. Seja real. Porque às vezes nós somos falsos, irmão, sabe? Aqui dentro da igreja, o tempo todinho, sabe? Com a mão no ombro da esposa. Logo que chega em casa, aqui dentro da igreja, né, um gatinho. Aí em casa é um leão, gritando, xingando. Não, irmãos. Seja cristão, aonde você for. Seja crente lá no seu trabalho, seja crente na escola, seja crente na sua casa, não só dentro da igreja. Não só dentro da igreja, mas onde você estiver, seja cristão, dê testemunho com a sua vida. Ah, pastor, eu não sei falar. Sua vida, irmãos. A sua vida é testemunho. Que nós possamos realmente servir ao Senhor. Amém? Por favor, aqueles que estiverem em família, se abracem, peguem na mão do outro. Aquele que estiver sozinho, pega ali na mão. Irmã Claudiana, irmã Bruna, fica junto aí, os irmãos, pega na mão do outro, por favor. Vamos orar em família, orem um pelos outros. Coloque-se na presença de Deus. Para que Deus possa estar despertando em nossas vidas, em nosso coração, algo diferente. E nós possamos ser realmente impactados pela palavra do Senhor e para que haja mudança em nossas vidas. Que após nós sairmos aqui da igreja, né, a nossa vida não volte àquela mesma mesmice, daquele mesmo jeito, quem sabe, talvez não. Que nós sejamos pessoas decisivas, que tenhamos decisão, vou mudar, eu vou tirar isso da minha vida, eu vou trazer esse hábito de leitura bíblica, eu vou trazer esse hábito de oração para a minha vida. Que nós possamos ter essa transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, eu quero nesse instante, Pai, pedir por cada vida, Pai, por cada família, Pai, cada lar aqui representado. Pedir ao Senhor, Papai querido, que a Tua poderosa mão, Pai, esteja sobre cada um deles, Pai. Sobre a mente, sobre o coração. Pai, nos fortalece, Pai. Nos direciona, Pai. Pai, tira de nós, Senhor, aquilo que tem nos impedido de servir ao Senhor, Pai. Fala aos nossos ouvidos, Pai. Fala a nossa mente, Pai. Pai, se for o celular, Pai, que estiver nos atrapalhando, Pai, nos direciona para abandoná-lo, Pai, para usá-lo somente, Pai, em prol da Tua obra ou por necessidade. Pai, se for a preguiça, Pai, que tiver, Pai, nos tornando pessoas acomodadas, inertes, Pai, que nós sejamos despertados, Pai, que tenha uma força sobrenatural do Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas, para que nós possamos mudar, para que nós possamos ser transformados. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Coloca, Senhor, uma chama dentro dos nossos corações, Pai. Uma chama que venha arder, uma chama que venha queimar por almas, Pai. O desejo de servir ao Senhor em fidelidade, em amor e em perseverança, Pai. Coloca em nossos corações, Pai. Coloca em nossa mente, Pai. Pai, nós queremos, Pai. Nós queremos fazer, mas às vezes nós somos fracos. Nós somos preguiçosos, Pai. Nós somos descrentes, Pai, então desperta em nós, Pai. Desperta em nós o verdadeiro desejo, Pai, de morar na nova Jerusalém com o Senhor. Porque através desse despertamento, desse desejo, nós vamos servir o Senhor em obediência. Vamos servir o Senhor em humildade. Vamos servir o Senhor com afinco, com determinação. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, transforma nossas vidas, Pai. Transforma a nossa mente, Pai. Tira da nossa mente, Pai, todo empecilho, Pai. Tira da nossa mente todo costume errado, Pai. Tudo que nós aprendemos, Pai, de errado, mas que não vem do Senhor, que seja agora limpo, extirpado, que seja deletado, desraigado da nossa mente, Pai. Tira da nossa mente todo o mau costume, Pai. Tira, Senhor, nós pedimos em nome do Senhor Jesus.
Trabalha em nosso coração, Pai. Trabalha em nossa mente. Vai nos transformando, Pai. Coloca perto de nós pessoas, Pai, pessoas para nos ajudar, para nos orientar, para trazer uma palavra sábia, uma palavra inteligente, uma palavra que edifica nossas vidas, papai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, trabalhe em nossa mente, trabalhe em nosso coração, para que nós possamos cada vez mais viver a plenitude do Evangelho do Senhor, viver em obediência, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a mão poderosa do Senhor, Pai, esteja sobre cada lar aqui representado, Pai. Cada família aqui representada seja abençoado, Pai. Seja guardado, Pai, seja direcionado pelo Senhor. Fala o coração de cada um, Pai. Fala a mente de cada um, Papai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, para todos sempre. Quando creem, digam amém.